sua egoísta. Nós vamos conversar sobre algumas coisas que acontecem na nossa mente, que quando nós não temos conhecimento, nós acabamos nos tornando vítimas. E aí não entendemos o porquê acontecem certas coisas na nossa história, na nossa vida. Ai, que bom, Célia, obrigada, muito obrigada. Gente, quem aqui já sentiu culpa por dizer ou fazer alguma coisa? Oi, Sil, seja bem-vinda. Segundo Freud, a mente humana responde a 3 forças, como se fossem 3 vozes interiores, né? Quem já não ouviu falar assim, o meu anjinho tá aqui do lado dizendo para eu fazer isso. Mas tem aquela voz do capetinha dizendo para eu fazer outra coisa. Já aconteceu isso com vocês? Popularmente, isso é muito comum da gente dizer, né? Ai, meu Deus, a minha vontade está dizendo uma coisa, mas o bom senso, a razão está dizendo outra, eu não sei o que fazer. E nós vamos aprender como ouvir essas vozes e tomar a melhor decisão, como usar o bom senso. Quem nos ajuda a usar o bom senso hoje? Então, bem isso, né, Sil? A gente fica em dúvida, por quê? Porque não temos autoconhecimento suficiente, não sabemos a dinâmica da mente, como é que funciona, e aí a gente fica naquele sentimento de culpa, muitas vezes se paralisa, se sabota, deixa de falar, deixa de fazer, porque não sabemos que caminho seguir. Mas hoje nessa live nós vamos aprender, eu aprendi e quero compartilhar muito isso com vocês. Então, segundo a teoria freudiana, nós temos o id, grava esse nome, id, o ser humano, ele é motivado pelo id, que significa desejo, impulso. São as nossas emoções aflorando. Eu não penso 2 vezes, eu tenho vontade. Segundo Freud, nós seres humanos somos motivados pelo desejo. E o desejo, muitas vezes, nos engana. O desejo, muitas vezes, nos leva para uma armadilha. Então, eu tenho essa voz, que é do meu desejo, do meu impulso, vai lá e faz, seja feliz. Não é isso que a sociedade diz? Se te faz feliz é o que importa. Mas não é bem assim. Então, eu tenho, se eu fosse agir pelo meu desejo mesmo, quantas coisas eu faria que me levariam para um caminho de arrependimento? Porque o desejo é isso, é paixão, é emoção, é não pensar nas consequências e simplesmente fazer. Existe um lado dentro de mim que quer que eu vá lá e faça. Por outro lado, existe uma outra voz. E essa voz, essa voz é um juiz interno. Um juiz interno que se chama superego. As minhas pacientes aqui já sabem, porque eu já conversei com elas na terapia sobre isso. Mas hoje a gente vai destrinchar muito mais. O que é o superego? Pense, então, em alguma coisa para simbolizar o id, que é esse desejo, essa intensidade, esse impulso que eu ajo sem pensar, e pensa num juiz ali com um martelinho pronto para te julgar, pronto para te criticar, pronto para botar a mão na tua moleira e dizer, tu tá errando, tu tá fazendo isso. Essa voz, segundo Freud, se chama superego. Nós crescemos ouvindo falar em ego, né? Ego todo mundo conhece. Será que o ego é nosso amigo ou nosso inimigo? Nós crescemos falando isso, sobre o ego. E o ego realmente é a terceira voz. A terceira voz, então, eu falei que nós temos 3 vozes que atuam na nossa mente. Até então a gente pensava, né, que era o anjinho aqui e o inimigo ali.
Mas existe uma terceira voz, uma terceira força, que se chama ego. Opa, mas o ego, Lu, o ego não é uma coisa ruim? Ai, a pessoa é egoísta, a pessoa tá agindo só pelo ego dela. Nós veremos no decorrer dessa live se o ego realmente é um inimigo. Então, lembrem, nós temos 3 vozes atuantes na mente. Id, que representa impulsos, desejos. O superego, que é o juiz, e esse juiz abarca as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios, as regras que nós aprendemos ao longo da vida. É como se fosse um pacote de tudo o que nós aprendemos, o superego, tá? O superego. Então, como é que o superego atua? Você quer fazer alguma coisa, você tem uma decisão para tomar, e aí aquela vozinha te diz assim, tá, mas só um pouquinho, tu vai fazer isso mesmo contra aquilo que te ensinaram? Um exemplo prático. Eu preciso dizer não para uma pessoa. Se eu dissesse um sim, eu estaria me prejudicando, tá? Aí vem aquela vozinha, aquele juiz e diz assim, mas como assim, Lu? Tu vai dizer não, mas tu não é a boazinha? Tu esquece que as pessoas te acham a boazinha? Tu esquece que tu queres agradar todo mundo, que tu aprendeu que para ser aceita precisa agradar todo mundo? Como é que tu vai ter coragem de dizer não para essa pessoa? E aí o superego, aquele juiz, fica ali te infernizando, dizendo não, não diz não, mesmo que você se prejudique, em nome de tudo aquilo que você aprendeu e que você acredita, você não pode dizer não. Então vai lá e diz um sim. E depois aguenta as consequências. Mas tem aquela vozinha lá dizendo, Luciana, a tua vontade é dizer não. Qual é o problema? Qual é o problema? Escuta a tua vontade. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Comenta aqui pra mim. Ah, eu não consigo dizer não com facilidade, Lu. Ah, eu sinto culpa quando eu digo não. Quem aqui? Gente, vocês estão compartilhando essa live? Quem aqui não consegue dizer não com facilidade? Comenta aqui pra mim. Me conta. Me conta pra nós seguirmos. Porque essa é uma das maiores queixas que eu escuto. Eu não tenho coragem de dizer não, Lu. O que é que vão pensar de mim? Tem, né, Fábio? Ó, a Kátia também tem. O que é que vão pensar de mim? Essa é a nossa voz interior, esse juiz que fica lembrando você, desde que você nasceu, que se você disser não, você não vai mais ser aquela boazinha. Olha só, a Leite dizendo que se sente mal quando diz não. Olha isso. Por quê? Porque nós aprendemos que temos que ser boazinhas, temos que ser aceitas e que se a gente contrariar a outra pessoa, isso não vai acontecer. Nós vamos sair como pessoas ruins. Só que se eu saio como uma pessoa boa para os outros, eu estou sendo ruim para mim mesma. E isso tudo está aqui desse lado. É esse juiz que fica me lembrando, mas Lady, lembra que te ensinaram que tu tinha que ser uma menina boazinha? Lembra que te ensinaram que tu tinha que dizer amém para todo mundo? Que tu não podia contrariar, se posicionar, porque isso era feio, era mal educada. A boa moça era aquela que ficava bem quietinha. Então agora, se você for dizer o que pensa, se você for negar um pedido, se você for se posicionar, as pessoas vão ficar contra você. E aí você fica naquele conflito.
aquele conflito interior, mas como eu quero agradar todo mundo? De novo, são aquelas crenças que colocaram na nossa cabeça, que para sermos aceitas nós temos que ser as boazinhas que agradam todo mundo. E quem sofre com isso? Quem sofre com isso? Se eu me posiciono como a queridona, a simpática, a que todo mundo gosta. Gente, vamos combinar uma coisa aqui. Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, por que é que nós temos que agradar? Por quê? Nós não vamos agradar todo mundo. Esse é o primeiro princípio. Eu não quero agradar todo mundo, eu não vou agradar todo mundo e está tudo bem. Eu preciso pensar no meu bem-estar, eu preciso pensar na minha sanidade mental, na minha paz de espírito. E quando eu faço um esforço enorme para agradar todo mundo, porque eu aprendi isso, e isso fica incutindo na minha cabeça, eu me prejudico. Pode dar certo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas com a repetição eu vou aprendendo aquilo como um padrão meu. Um padrão que está me machucando. Eu não sei se vocês viram a terapia do dia que eu coloquei hoje, que fala sobre máscaras. Nós passamos a usar máscaras. Eu não estou gostando, eu não concordo com aquilo, mas eu uso uma máscara. Eu coloco uma máscara, porque aí parece que está tudo bem. Eu sou a boazinha, eu concordo com todo mundo, eu alegro todo mundo, mas no meu interior eu estou me prejudicando, me machucando. É isso que acontece quando nós ouvimos o nosso superego, essa voz que fica martelando na nossa cabeça, e não sabemos como contemporizar. E aí entra a terceira voz, que eu já falei antes, que é o ego. Nos ensinaram que ter ego é algo muito ruim, né? Imagina, quem ela tá pensando? Tá com ego inflado, é egoísta, tá sendo tem motivações egóicas, só pensa em si mesmo. É ou não é verdade? Quando se fala em ego, a gente pensa, a pessoa é egoísta, a pessoa só quer massagear o seu ego. É ou não é? E aí eu fico sentindo culpa. Ah, não, mas eu não posso ser egoísta. Não, eu tenho que pensar primeiramente nos outros. Ah, o que eu tô sentindo, dane-se, depois eu vejo. Mas eu tenho que pensar primeiro nos outros, porque Deus o livre alguém me chamar de egoísta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês hoje. Seja egoísta. Muitas vezes você vai precisar ser egoísta e eu vou te mostrar por quê. Sabe o que significa ego? E isso foi uma coisa que a psicanálise me ensinou, que eu queria ter aprendido há muito tempo. Porque eu também sentia culpa. Ah, imagina se alguém vai me chamar de egoísta. Imagina se eu passo a imagem para alguém de que eu sou egoísta. Hoje, se eu tiver que ser egoísta, sem problemas. A palavra ego vem do latim, significa eu. Eu. A minha identidade, quem eu sou, eu, ego. Ego. Para começar, eu não posso ser inimiga do meu eu, certo? Eu não posso ser inimiga de mim mesma. Então, quando nós pensamos à luz da psicanálise, né, nos desejos, nas cobranças, naquela vozinha de juiz que fica ali me atazanando, quando eu aprendo o que nós estamos aprendendo aqui, que existe um livre-arbítrio, uma liberdade de escolha no meu eu, no meu ego. O meu ego não é mais meu inimigo. O meu ego é puramente quem eu sou, de forma consciente.
consciente. Gravem isso. Se eu estou sendo egoísta, sendo motivada pelo meu ego de forma consciente, porque eu já entendi que se eu não for egoísta nesse momento, eu vou adoecer, está tudo bem. O ego, gente, é uma voz, a nossa voz consciente, que contemporiza, que escuta o nosso desejo, o nosso impulso, o que faz sentido para nós, e que escuta também o superego, o juiz. E aí, de forma consciente, o ego, eu, pergunta, questiona, analisa e diz assim, só um pouquinho, se eu simplesmente realizar esse desejo, esse impulso que está aqui, o que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou perder com isso? Boa tarde. O que é que eu vou perder com isso? Quais serão as consequências a médio, longo prazo? Percebam? Eu não sou mais aquela pessoa que age por impulso sem pensar. Eu questiono. Bom, a minha vontade é essa. Mas quais serão as consequências? O peso da autorresponsabilidade da vida adulta. Por outro lado, vem aquela voz do juiz dizendo, não, Luciana, não faça isso. Você lembra que não é isso que você acredita? Você lembra que você disse lá em 1900 e bolinha que você nunca faria isso na vida? E agora você quer fazer? Azar que os tempos mudaram, azar que você evoluiu, que você, graças a Deus, pode mudar de opinião. Mas aquele juiz fica lá te dizendo, mas como assim? Como é que tu disse lá em 1990 que tu não faria isso e agora tu estás fazendo? Aí vem o meu eu, o ego, meu amigo, e confronta aquele juiz e diz assim, ô senhor juiz, baixa a bola. Sabe por quê? Porque você não se deu conta, mas eu evoluí. Aquilo que servia para mim lá em 1990 não serve mais nos dias atuais. Eu cresci, eu evoluí. Só que antes de eu ter este conhecimento que eu tenho aqui, eu não sabia como te calar, como te dizer, fica no teu lugar que tu estás querendo me prejudicar. Fica de boa, porque eu indivíduo, eu consciente, eu, na figura do ego, estou no controle, eu posso decidir. Eu estou ciente das consequências. Tá fazendo sentido, gente? Então, quando a gente começa a se questionar demais, que a gente não sabe de onde vêm esses questionamentos, de onde vem... Graças a Deus a minha cabeça mudou, minha cabeça mudou. Quando eu ouço isso... É isso mesmo, Silvana. A gente vai evoluindo. Só que se nós não nos conhecermos bem, qualquer sabotagem, qualquer armadilha, qualquer questionamento, qualquer crítica nos derruba. E aí, o que acontece? Nós nos culpamos, nos sabotamos, paralisamos. É por isso que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço as minhas emoções e quanto mais eu conheço a dinâmica da minha mente, mais condições eu tenho de seguir em frente. Tá fazendo sentido, gente? A lição é, eu tenho uma voz que quer me fazer agir por impulso. Eu sendo humana, minha humanidade. E eu tenho outra voz que quer me segurar, que quer me confrontar. E que bom, porque assim nós podemos ter mais recursos para pensar. Assim nós podemos contemporizar melhor e chegar num denominador comum que seja bom para nós.
Então, a partir de hoje, quando alguém chamar você de egoísta, ou quando você se sentir egoísta, apenas se questione, tá, ok, mas eu estou sendo egoísta para me proteger, para proteger a minha saúde mental, para me proteger de pessoas tóxicas, para proteger o meu estado de espírito, a minha sanidade, a minha história? Ou eu estou sendo egoísta mesmo, querendo prejudicar outra pessoa? E aí você vai se dar conta que a única coisa que você está fazendo é se cuidando, se protegendo. Você está se posicionando, pensando no que é bom para você, para sua família. Quantas vezes a gente ignora o que é importante para nós, porque nós queremos fazer pelos outros coisas que não somos capazes nem de fazer por nós mesmos. Quantas vezes? Tudo isso é porque aprendemos a ser assim. É por isso que pessoas que se posicionam, que dizem o que pensam, às vezes são detestadas, porque elas simplesmente estão sendo elas mesmas. Elas não estão mais usando máscaras. E quem gostar delas vai gostar pela essência, pelo eu delas. Vai dizer, olha, a Luciana é uma pessoa radical em algumas coisas. A Luciana fala o que pensa. Se ela tiver que dizer não pra mim, ela vai dizer, mas como eu admiro ela. Como eu admiro. Porque eu sei que ela está se preservando. Eu sei que ela está preservando o que importa para a vida dela. E isso não é egoísmo ruim. Isso é proteção. Se cada uma de nós cuidarmos da nossa vida, da nossa história, da nossa família, de tudo que diz respeito, de tudo que importa para nós, com esse pensamento, se todo mundo fizer isso, as pessoas vão viver com muito mais harmonia, muito mais respeito umas pelas outras. Bom, eu gosto de você, eu entendo você, eu respeito você, eu não concordo. Eu gostaria que você agisse diferente nesse ponto, mas eu sei que você está fazendo isso para o seu bem, para o bem de quem importa para você. E isso não é egoísmo ruim. É proteção, é me conhecer, saber quantas vezes na tua vida tu disse sim querendo dizer não. E pensa nas consequências. Como você se sentiu depois disso? Pensa em alguém, por exemplo, que vive pedindo dinheiro para você. É alguém que pede, não devolve, te constrange se você diz não e você sente culpa se tiver que dizer não. Você se prejudica, mas você não diz não, você vai lá e empresta. Tudo por ter medo de dizer não, de deixar de ser a boazinha. Pensa em outras circunstâncias que te convidaram para fazer alguma coisa e você foi contra a vontade, porque você não quis dizer não. Porque existe na sua cabeça aquele mix, aquele conjunto de aprendizados, de coisas que você aprendeu, que você ainda não lapidou, porque existem muitas coisas que você aprendeu que são ótimas e que você deve mesmo levar, né? Como é que a Bíblia fala? Retém o que é bom. Retém o que é bom. Mas tem muita coisa que tá dentro da nossa mente, que eu costumo dizer que é uma caverna. Uma caverna
tudo bagunçado, com tudo que aconteceu na nossa história, cheia de entulhos, teia de aranha, que tá ali exercendo influência sobre nós e a gente não sabe. Chega uma hora que nós precisamos entrar naquela caverna e selecionar o que vai e o que fica. E é essa consciência que me dá segurança, autoconfiança, que me institui bom senso para decidir o que eu vou e o que eu não vou fazer. Então, por vezes, nós precisamos encarar o que é que está acontecendo dentro de mim. Até quando eu vou fingir que não tem nada acontecendo? Aí eu sinto ansiedade, pânico, depressão. Por quê? Porque tem coisas acontecendo dentro da minha cabeça, dentro de mim, que eu estou negligenciando, estou ignorando. Porque em primeiro lugar vem as outras pessoas, as outras coisas. O que eu tô sentindo, depois eu vejo. E aí, minhas queridas, chega uma hora que transborda. Chega uma hora que esgota. E se nós não buscarmos apoio, entendimento, conhecimento a tempo, nós deixamos de viver, a gente passa só a sobreviver. Aí, a nossa saúde já tá lá no pé. Começa com um esgotamento mental, começa com insônia, começa com dores de cabeça, umas leves dores no corpo que ninguém sabe de onde vem. Daqui a pouco se agrava para uma esofagite, uma gastrite e coisas até piores. Porque é isso que acontece quando nós não cuidamos das nossas emoções, do que nós sentimos. É isso que acontece quando a gente não entende o que está acontecendo. O porquê que a gente se questiona tanto muitas vezes. Mas a partir de agora, nós ganhamos autoridade, autonomia para entender. Só um pouquinho. Gente, nós temos que nos questionar muito. Eu sempre falo, a gente precisa se questionar. O que eu estou fazendo é certo? É adequado para mim? Quais são as consequências? Eu vou ouvir essa voz do impulso, do desejo? Eu vou ouvir essa voz que tá aqui me criticando, tentando me paralisar para me proteger? Obrigada, para me proteger. Lu, é aquela frase, a água que afunda o barco é a água de dentro. É óbvio, é o que está dentro. Ou eu vou ouvir o meu ego, a minha essência. Quando estou consciente das coisas que estão acontecendo. É por isso que existe essa confusão na questão do ego. Porque se a pessoa não está consciente, se ela não tem conhecimento, autoconhecimento, ela vai pensar só nela mesmo. Eu vou pensar só no resto que se exploda. E não pensa nas consequências. E aí é que há essa confusão, né? A pessoa tá inflando só o ego dela, tá pensando só no ego dela. Não, só um pouquinho. E aí, eu, Luciana, vocês que estão aqui, vão se perguntar, mas eu estou fazendo isso de forma consciente? Quais são as consequências? Boas ou más? Eu escolho. É aí que entra o tão maravilhoso livre-arbítrio, o poder de escolha, a escolha consciente. Isso nos protege, isso nos faz evoluir, isso nos leva mais longe, isso nos posiciona. Isso faz com que as pessoas nos respeitem como nós queremos ser respeitadas. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para nós e estão dizendo, ali tem uma dose de bom senso. Sabe, eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês acompanharam nos sites de fofoca, na internet. Tem uma atriz que se chama Mariana Rios e ela engravidou.
eu sei que demorou um tempão, que era o sonho da vida dela engravidar, que ela não conseguia e tal. E às vezes aparecem alguns vídeos pra mim e eu tava torcendo muito pra ela engravidar porque era o sonho da vida dela. Aí eis que a mulher engravidou e agora a polêmica que tá na internet, no site de fofoca e coisa assim, é por causa do nome que ela escolheu pro filho dela. Ela escolheu um nome totalmente diferente do que é confortável para as pessoas. E, gente, começou sabe coisa de internet, assim, que nome é esse? Vai sofrer bullying e não sei o quê. Aí, quando eu vi... Que bom, Sil. Aí, quando eu vi aquilo, né, eu como sou uma estudiosa do comportamento humano, especialista em comportamento humano, eu não consigo simplesmente enxergar uma coisa pelo viés superficial. Eu sempre tenho que analisar de uma forma mais profunda. Daí eu fiquei pensando, né, quando eu vi o nome, a tendência logo do meu cérebro foi dizer, nossa, que nome esquisito mesmo, que nome feio. Aí, de forma consciente, né, eu comecei a me questionar. E eu disse, mas Luciana, o que tu tem a ver com isso? O filho é teu? Ela te pediu opinião? Tu vai acompanhar a massa que tá criticando ou vai pensar por si mesma e chegar a uma conclusão? E eu adoro quando acontece isso comigo. Porque eu me sinto muito mais segura para me posicionar em relação aos assuntos. E aí eu disse, nossa, obrigada, voz do bom senso. Muito obrigada, voz do bom senso. Foi o meu ego ali, ele tá consciente de que a nossa tendência é seguir a massa, a nossa tendência é estranhar aquilo que nós não estamos acostumados e criticar. Como eu sei disso, eu me perguntei, eu me questionei, me confrontei. E aí eu disse, é mesmo, né? Eu sei que eu achei feio, que eu critiquei, porque eu estava influenciada por todos os comentários que eu tinha visto. Mas por outro lado, eu sei também, e aí entra a análise da voz do juiz, né? Que me lembra também, porque o juiz, gente, ele não é o nosso inimigo total. Lembra que o juiz também abarca os nossos valores e os nossos princípios, além das nossas crenças e aprendizados. E aí, quando eu estou consciente, o meu ego diz assim, ó, Luciana, mas só um pouquinho. Lembra de tudo que tu conheceu, de tudo que tu sabe, de tudo que tu aprendeu. E coloca em prática isso. Se você quiser achar feio o nome, é um direito seu. É um direito seu. Mas não seja mais uma a criticar. Lembra que você estava torcendo para essa mulher engravidar? Oi, Cris, seja bem-vinda. Lembra que você estava torcendo para essa mulher engravidar porque é o sonho da vida dela? E aí aquilo me fez tão bem, eu senti orgulho de mim. Eu senti o meu ego inflado nessa hora. Que eu disse, parabéns, Luciana. Parabéns, porque se fosse a Luciana talvez de 10, 15 anos atrás, ia ser mais uma. Dizendo que nome feio, que não sei o quê, de onde ela tirou isso, de onde ela tirou aquilo. Mas hoje, como eu sou uma pessoa mais evoluída, eu consigo pensar de forma diferente da massa. Gente, eu sempre falo aqui para as minhas pacientes queridas, e elas estão aqui, elas vão confirmar. Que bom, seja bem-vinda, Daiane. Quem ainda não me segue, começa a me seguir para acompanhar os nossos conteúdos sobre psicanálise, saúde emocional, liberdade. Eu sempre falo para as minhas pacientes, principalmente, que bom, Aline, muito feliz que você está aqui, lá do Rio, minha paciente querida. Eu sempre falo, né? Eu já trabalho com inteligência emocional há muitos anos
E a psicanálise chegou mais recentemente na minha vida para coroar esse dom que Deus me deu, que eu amo, de trabalhar com pessoas, de ajudar a lidar com pessoas. Eu amo. Isso foi uma hora eu vou fazer uma live só para contar como a psicanálise chegou na minha vida e como eu sinto que foi Deus. Mas, quando eu falo em terapia, né, para ajudar as pessoas a cuidarem das suas emoções, a dominarem as suas emoções, que é tão precioso, a gente aprender a não simplesmente agir por impulso e aprender a dominar, dizer para nossa mente, olha, eu hoje escolho isso de forma consciente, tá tudo bem. E eu já expliquei que nós ganhamos inteligência emocional, a gente sobe de nível, a gente aumenta o nosso nível de conhecimento emocional e isso nos coloca à frente de outras pessoas que ainda não têm esse entendimento. Eu elevo o meu nível de inteligência emocional. E por que isso é tão bom? Porque além de eu aprender a lidar comigo, eu aprendo a lidar com os outros. Se eu sei lidar comigo, eu sei lidar com os outros. Eu entendo mais sobre os outros, sobre pessoas, sobre humanologia. Por isso que é tão importante a gente aumentar o nosso nível de inteligência emocional e a terapia nos ajuda super em relação a isso. Porque se eu aprendo sobre as minhas emoções, sobre as minhas reações, eu estou elevando o meu nível. Eu sempre digo, não tem como você deixar de desver aquilo que você já viu, que você aprendeu. E isso a gente aplica na nossa vida em todas as áreas. Nos nossos relacionamentos, em todas as esferas. Então, é sobre isso. É sobre eu entender como a minha mente funciona. O porquê, às vezes, eu tenho esse desejo louco de fazer uma loucura mesmo. E se eu não souber que eu tenho que pensar nas consequências, eu vou e faço a loucura e depois me arrependo amargamente pro resto da vida. Porque eu fui impulsionada, motivada por essa voz que se chama id, a voz do desejo, do impulso. Eu não pensei nas consequências e me dei mal. Por outro lado, eu posso ter ouvido aquele juiz que ficou ali me atazanando, me criticando, me lembrando que eu tinha que agir exatamente como me ensinaram. Porque imagina quem sou eu para fazer diferente daquele padrão que me ensinaram. E aí eu ouvi aquela voz e me paralisei, eu não fiz. E o tempo foi passando, eu fui procrastinando, eu fui desistindo. Travou a gente, tô de volta. Porque eu não tive coragem de analisar essa voz. E gente, quando a gente fala em superego, acho que é super importante falar sobre isso. Muitos de nós já ouvimos falar em zona de conforto, né? Zona de conforto. Todo mundo ouve falar em zona de conforto. É bem importante a gente entender uma coisa. O nosso cérebro, ele tem a tendência de nos puxar para a zona de conforto. Não é porque ele é nosso inimigo. E nem o nosso superego é totalmente o nosso inimigo. O nosso superego, ele reflete um mecanismo de defesa que nós aprendemos. Isso é neurociência aplicada. A tendência do nosso cérebro, da nossa mente, é nos proteger. Então, quando eu vou fazer alguma coisa que o cérebro entende que possa ser um risco, que tá me tirando daquela bolhazinha, daquele quadradinho, vai disparar um alarme mesmo. Entende? Vai disparar um alarme mesmo. Não é porque, eu sou inimigo de mim mesmo, meu cérebro é meu inimigo. Não! Ele só quer que você esteja ciente de que você está ultrapassando um limite ali que você estabeleceu de acordo com tudo que você aprendeu e que isso representa um risco. Então vocês conseguem entender como é precioso a gente entender a nossa mente,
A gente entender quais são essas forças, esses poderes que exercem influência sobre a nossa consciência. Se nós não temos esse conhecimento, a gente segue sendo paralisados pelo juiz, agindo por impulso, pelo id, e a gente esquece do nosso eu, quem eu sou, o que faz sentido para mim, o que realmente de tudo que eu aprendi vale a pena levar adiante, e o que eu aprendi que não faz bem para mim, que tem que ser mudado, que tem que ser lapidado, que tem que passar por uma nova compreensão, que eu vou fazer isso agora. É o meu eu, é o meu ego, que não é meu inimigo. É a minha essência, sou eu. Olhar para nós com mais atenção. Entender o que faz sentido para nós, para a nossa história, para o nosso momento, para quem importa. Isso não é egoísmo, isso é inteligência emocional. É você deixar de sofrer, de arrastar correntes, de carregar pesos que não são seus. É não sentir mais culpa por simplesmente se posicionar, dizer o que pensa, dizer não. Eu tenho um curso que ensina como dizer não. Tem um livro que ensina, acho que até já doei para algumas pacientes minhas, como dizer não com elegância e eficácia. As pessoas não vão deixar de amar você porque você está se posicionando. Ao contrário, elas vão olhar para você e dizer: que legal, eu não concordo, eu queria que ela tivesse me emprestado lá aqueles R$200 que eu pedi. Mas ela está pensando na vida dela. Ela não vai se prejudicar. Ah, eu queria que a pessoa me emprestasse lá aquilo que eu pedi, mas ela não se sentiu confortável de emprestar e tá tudo bem. Eu quero aprender com ela. Se posicionar não é feio, ao contrário. O ruim, o feio mesmo. Daiane, precisa ler o livro, precisa. Tem 100 maneiras de dizer não naquele livro. O ruim mesmo é você ficar em cima do muro, é você usar essa máscara de boazinha, tá tudo bem, eu não quero confronto, eu não quero briga, deixa assim, eu não tô bem, mas azar, né? O importante é que os outros estão bem, até que transborda aquele copo. Eu não aguento mais, eu não tenho mais estrutura emocional, eu não tenho mais motivação, eu não tenho mais vontade de viver, eu entro num ciclo de depressão, eu deixo de cuidar, inclusive, das pessoas que eu amo, e isso nós mulheres precisamos ter muito claro, porque a tendência de nós mulheres é não nos priorizarmos. Até eu fiz, claro, Cris, com certeza. Uma hora eu vou fazer uma live ou vou fazer um conteúdo falando só sobre as doenças psicossomáticas que têm influência nas nossas emoções. Então, gente, eu começo a olhar para o meu eu sem culpa. Sem culpa. Eu estou pensando no meu bem, porque se eu não estou bem, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Como é que eu vou servir a minha família? Como é que eu vou trabalhar e dar o meu melhor? Como é que eu vou correr atrás dos meus sonhos se as minhas emoções não estão boas? Tudo começa nas nossas emoções, como nós nos sentimos. Se nós estamos motivadas, pode estar o dia mais chuvoso do mundo, que isso não vai nos abalar. E essa motivação, ela não vem de fora, não. Essa motivação vem de dentro, do meu estado de espírito.
se eu me amo, se eu me cuido, se eu me preservo, se eu me posiciono, se eu me priorizo. Se eu estou bem, por isso que eu amo aquele versículo bíblico da Bíblia, o versículo de Provérbios 31, que fala da mulher sábia que edifica a casa. Como é que nós edificamos? O que é a edificação? É a estrutura. Se nós não estamos emocionalmente estruturadas, o que é que nós vamos edificar? Me fala. Se eu estou doente. Eu já tive depressão. Quem me conhece, me acompanha há mais tempo, sabe que eu passei por uma depressão profunda em 2014, horrível, fundo do poço, e que eu não tinha motivação para nada. Eu não conseguia olhar para o futuro e ter esperança. É preciso entender isso, dar o não e também saber receber o não. Saber receber o não. Mas quando você aprende, Aline, a dizer não, se posicionar, você também aprende a receber. Você também aprende a entender, bom, se aquela pessoa está me dizendo não, é porque era a resposta que ela tinha que me dar. Então, se eu não estou bem emocionalmente, eu não vou edificar nada. Ao contrário, as minhas estruturas vão ruir. E nós, mulheres, precisamos ter isso muito presente. Por quê? Porque a tendência é que a gente sinta culpa. Ah, se eu for cuidar de mim, se eu for pensar em mim, eu tô deixando de lado os meus filhos, tô deixando de lado o meu marido. Então, assim, ó, deixa. Depois eu vejo, em último lugar. Eu venho em último lugar. E isso vai se tornando uma constante, um padrão, como eu falei lá no início. Algumas vezes dá certo e algumas vezes a gente precisa abrir mão de nós mesmas. Vamos falar bem a verdade. Às vezes a gente precisa abrir mão de nós mesmas. Mas sempre o que vai acontecer é que as nossas estruturas emocionais vão colapsar. E aí vem tudo aquilo que nós já falamos, que a Cris falou aqui, doenças. Relacionamentos quebrados. Por quê? Porque eu estou doente emocionalmente, porque eu estou depressiva, porque eu estou tendo síndrome do pânico, porque eu estou me tornando uma pessoa agressiva, porque eu estou me tornando uma pessoa insuportável de conviver. E eu não olhei para mim, eu tive medo de olhar para mim antes, até que as coisas chegaram no caos total. Então, é sobre isso. É sobre ouvirmos, conhecermos essas vozes atuantes na nossa mente e o nosso eu, o nosso ego, contemporiza de forma consciente. E ele diz, Aline, quais são as consequências disso? Como é que você está se sentindo? Na terapia a gente sempre pergunta, né? Como é que você se sente em relação a isso? Como é que você se sentiu? Gente, nós podemos fazer terapia conosco e dizer como é que você está se sentindo em relação a isso. Tá certo? Tá confortável? Está ciente das consequências? Você pode evitar? Não pode evitar? Qual é a voz que está exercendo influência aí? É a voz do ser humano despido de bom senso? Ou é a voz do superego, aquele juiz que está te lembrando de coisas que você quer esquecer? Você vai escolher, você vai dizer, não, eu de forma consciente escolho este caminho. Então o ego não é nosso inimigo, o ego é um amigo, o ego sou eu consciente, eu com meu nível de inteligência intelectual calibrado, tomando decisões, me posicionando e fazendo a diferença na minha vida, na vida das pessoas que convivem comigo, agindo de forma congruente. Existe uma expressão que a gente usa que é congruência harmônica. É eu ter congruência entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, sem culpa. Sem culpa. Então, se não pegou bem, se alguém não entendeu, se alguém não me entendeu,
não entendeu o meu posicionamento, eu não vou ficar sofrendo por isso. Se existe uma congruência dentro de mim, se tá fazendo sentido para mim, se eu estou em paz em relação àquilo. Porque muitas vezes também, né? A gente se posiciona, mas não sente paz. Então, é isso. Eu olho para dentro de mim e digo, eu estou sentindo paz. Eu sei que eu estou bem. E não tem culpa. Gente, a pior coisa que tem é viver com sentimento de culpa. Pelo que fez, pelo que não fez, pelo que deixou de fazer, pelo que desistiu. E quantas vezes nós vivemos escravas da culpa? Nos criticando, nos diminuindo, porque não temos coragem de olhar para nós mesmas e entender que somos seres humanos com ambições, com sonhos, com desejos, que erram, que acertam. Quando a gente tem esse olhar para a nossa humanidade, para quem nós somos, a gente vive em harmonia conosco mesmos, sem culpa. Ok? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Quero agradecer muito a presença. Essa live vai ficar gravada aqui no feed. Comentem, compartilhem, convidem as pessoas para assistirem, para aprenderem também, porque é poderoso a gente entender a nossa dinâmica, quem somos, como funcionamos e principalmente como lidar com as nossas emoções. Sobretudo, a culpa. Porque a culpa é a emoção que mais nos sabota. A culpa é a emoção que mais nos faz fracassar. E nós precisamos entender que muitas vezes a culpa que nós sentimos é totalmente infundada. Especialmente quando nós temos consciência das escolhas que fizemos. Eu que agradeço, Sil, Joelma, que entrou agora, Aline, Fábio, Leide, muito obrigada. Estamos ficando por aqui. Eu vou planejando uma série de lives, já até sei o tema da live da semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem. Olhem lá a terapia do dia, falando sobre máscaras. Pensem sobre isso. Comentem na live, me chamem no direct se quiserem tirar alguma dúvida. E tenham uma semana abençoadíssima. Abençoadíssima. Certo? Um grande beijo e até a próxima.